Essa aqui é uma parte que eu acho que é mais tranquila. Pelo menos essa primeira etapa aqui, né? Vou compartilhar a tela aqui também já. Pronto. Muito bem. Tá visualizando aí, né? Tô visualizando. Então, vamos lá. Bom, muito bem. Nós vamos começar falando sobre lajes, né? Lajes retangulares, maciça, tá? Aqui a gente vai dar uma boa repassada, acredito que acrescentando aí alguns detalhes, né? Indo mais, tentando abranger um pouco mais. Muita coisa do que a gente vai ver aqui nessa aula vem da teoria de vigas, tá certo? Uhum. Então vai ficar mais, digamos, mais rápido, mais prático, né? Para a gente poder dar andamento aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Lajes retangulares. Então vejamos. A laje retangular maciça, ela pode ser dimensionada de duas formas, né? Armada em uma direção ou em duas direções, tá? Primeiramente, a gente vai ver as lajes armadas em uma direção, né? Quando que eu tenho uma laje armada em uma única direção? Por exemplo, nesses dois desenhos que temos aqui, a laje L1 isolada, depois L2 e L3, perceba que nós temos vigas apenas em duas das laterais, né? Vigas paralelas em duas laterais, e outras duas bordas livres, né? Sim. Aqui livre. Ela não tem vigas apoiando. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós vamos ter momento apenas numa direção e não na outra. Tá? Se bem que para a outra direção, a gente vai utilizar aqui uma armadura mínima, né? Como nós vamos ver logo mais. Tá? Então, ela acaba tendo um comportamento de viga biapoiada com seção retangular, que é a altura por B. O B é a largura unitária de 1 metro ou 100 centímetros, né? Para o caso de uma laje contínua, apoiada aqui sobre 3 vigas paralelas, tá certo? As outras extremidades, as outras bordas perpendiculares, elas estão livres, elas não estão apoiadas, tá? Então, aqui eu tenho um comportamento semelhante ao de uma viga contínua, tá? A gente já vai ver logo de cara um exemplo. Existe outra situação também, não é só essa, tá? Aqui tem alguns dados, a gente já vai inclusive ver um exemplo, tá? Do cálculo e você vai ver que não tem nenhum segredo, é tão simples, pelo menos em relação à laje armada em duas direções, né? Aqui não tem uso de tabela, não tem nada, direto. Então, vamos considerar aqui alguns dados, FCK 25 MPa, aço CA50, cobrimento da laje 1,5 cm, cobrimento da viga 2 centímetros, altura total 10 centímetros para todas as três lajes. Carga permanente 3,5 kN/m², carga variável, né, pode ser sobrecarga, 2 kN/m². Tá? Largura da viga 12 centímetros e a armadura na direção X 10 milímetros, que a armadura principal é no sentido do momento, tá? Na mesma direção do momento, ok? Então vejam, para uma viga armada em uma direção, nós calculamos como uma viga retangular de largura B, 100 centímetros, pela altura, né? Altura útil aqui,
a diferença aqui em lajes eu posso ter altura útil em duas direções. Nesse caso, nós temos altura útil apenas em uma direção. Tá certo? Então, o momento é o PL ao quadrado sobre 8 na direção X, que é na direção em que predomina aqui o momento fletor devido aos apoios dessa laje. Tá? Momento de cálculo é o momento característico dividido pelo γF, multiplicado pelo γF, perdão, tá? Aqui em centímetro por metro. 15,4 kN vezes metro por metro significa que a cada metro no comprimento da laje, na direção do momento, eu tenho 15,4 kN vezes metro. Tá? Muito bem. Então, a largura dessa laje, ou melhor, a largura útil, é 100 centímetros. O D, no caso aqui, o dx, né, a altura útil, é a mesma forma de cálculo de viga. É a altura menos o cobrimento menos metade do diâmetro. Como aqui nós não temos estribos, nesse caso não temos estribos, mas existem casos em que é necessário o uso de estribos em laje, armadura para combater esforço cortante. Em lajes mais esbeltas, como essa, por exemplo, 10 centímetros de espessura, a força cortante é muito baixa, então não há necessidade de estribos. Por isso que não se usa, né, estribos em lajes. Porém, a norma diz que com lajes acima de 30 centímetros de espessura, lajes maciças, acima de 30 centímetros, há necessidade de se prever estribos. Tá? Então, não é que laje não se usa estribo em laje. O estribo em laje, ou seja, primeiramente, para que serve o estribo? O estribo tem a finalidade de combater as tensões de cisalhamento, tá certo? Que vão surgir na viga. No caso da laje, nas lajes com espessuras menores, 10, 12 centímetros, 7, 8, não há necessidade. A gente vai ver isso porque tem um cálculo mais adiante que a gente vai poder checar que a força cortante resistente ela é muito maior do que a solicitante. Então não há necessidade, né? Ou seja, o próprio concreto tem capacidade de absorver, de resistir às tensões de cisalhamento que podem surgir aqui na laje. Ok? Ok. Mas em alguns casos é necessário. Professor, Oi. Assim, o que eu vejo, não sei se você pode confirmar isso, mas é que, porque assim, se a gente pegasse uma faixa unitária, né, essa faixa aí de 100 metros, se a gente trabalhasse como se fosse uma viga chata, ela não é capaz de resistir a um esforço cortante pequeno, porque quem resiste bem ao esforço cortante seria a altura, né? Quanto maior a altura, você ganha mais inércia e tem mais essa questão. Então, a laje ela acaba ganhando essa vantagem da resistência do esforço cortante pelo conjunto da malha, né? Vamos dizer assim, né? A malha que eu falo, não estou falando de aço, estou falando da malha que é um pano, né? É um pano de laje, né? Que a gente fala, né? Então, seria mais ou menos isso, né? É o todo ali contribuindo para isso. Seria mais ou menos isso aí? Então, sim. É que na realidade, veja, na realidade, o que é uma laje? É uma placa. Certo. O estudo de lajes, tanto que aquelas tabelas de Kizerne, de Bares, ou de Marcos, ou seja lá outras que devem existir por aí, elas são tabelas que foram construídas a partir da análise da teoria de placas, que é uma teoria complexa, isso vem lá da análise estrutural, análise de placas, é uma teoria muito extensa, ou seja, para você calcular qual que é o grande, nesse caso não, a gente vai ver isso em laje armada em duas direções. Qual que é o grande problema de uma placa? Calcular os esforços. Então, as tabelas de Kizerne, Bares, Marcos,
elas, de certa forma, têm parâmetros, aqueles parâmetros alfa e beta, eles nada mais são do que os parâmetros que foram obtidos através do estudo de uma laje pela teoria de placas. Certo. Então, eu utilizo esses coeficientes e consigo determinar os esforços e os deslocamentos. Esse é outro problema também. Não é simples de se calcular esses deslocamentos ou os esforços. Né? Sim. Com uma ferramenta computacional em elementos finitos, por exemplo, isso hoje é possível. Tá? Mas quando essas tabelas foram feitas, isso não era possível. Isso foi feito manualmente mesmo. Então, veja, mas a gente vai ver, inclusive, vamos responder essa sua pergunta, apresentando depois o cálculo da verificação, né, de cisalhamento na laje. Certo. Vai verificar tanto para a laje armada em uma direção quanto em duas direções, que a força cortante é muito baixa, a tensão de cisalhamento ou a força cortante provocada na laje pelo carregamento é muito pequena em relação à resistência, justamente por conta da largura, porque lá quando a gente multiplica, por exemplo, VR2D ou VRD2, lembra que é o 0,27, Sim. o alfa V2, né? Uhum. FCD, BWD. Na viga, o BW é 10 centímetros, 15, 20. Certo. Aqui vai ser 100. Ah, certo. O D vai ser menor. Vai ser 8, por exemplo, aqui, né? Aqui certo, mas o B tá bem... Não, entendi. Vai dar 800 centímetros quadrados, né? Uhum. Em termos de seção transversal. Porque a gente pensa que porque ela é fina, ela tem pouca área. Não, mas ela é larga, né? Então, assim, se você pega uma viga de 20 por 50, ela vai dar 1.000 centímetros quadrados. Essa laje está dando 800. E nem é tudo isso, é verdade. Então, é muito próximo, entendeu? Uhum. Não, entendi. Muito bem. Então, percebam aqui que para as lajes armadas em uma direção, eu calculo como viga. Uma viga retangular, de largura B, né, 100 centímetros, largura unitária, né, B, pela altura, 8 centímetros. E calculo aqui, utilizando a mesma equação, preciso calcular a linha neutra e calcular a de aço. Simples, não tem absolutamente nenhum segredo. Isso tudo aqui a gente já viu lá na teoria de vigas, né? Mas a gente calcula como uma seção retangular de largura B, unitária, pela altura útil. Calcula a linha neutra, calcula a área de aço. Verifica a área de aço mínima, né? Isso que nós temos que fazer a verificação, segundo a norma. A área de aço calculada é maior que a mínima, sempre vai adotar a maior entre as duas, ok? Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente está analisando a laje L1, né? L1 é 4x4. Na verdade, as três aqui são iguais, né? O que vai mudar são os momentos fletores aqui, certo? Certo. Então, para essa laje L1, então veja, a armadura mínima é 4 milímetros e a armadura máxima é a altura total dividido por 8. Então, 100 milímetros dividido por 8 dá 12,5. Tá? Então, a armadura aqui, ela tem que ficar nesse intervalo. Não pode ser menor do que 4 milímetros e, para esse caso, não pode ser maior que 12,5. Ou seja, a altura total, não é a altura útil, a altura total dividido por 8. Certo. E o espaçamento entre 8 e 20 centímetros. Tá? O espaçamento aqui é mais simples, eu vou definir esse espaçamento a partir da bitola que eu adotei. Quanto maior a bitola, menor o espaçamento. Aliás, quanto maior a bitola, maior o espaçamento, menor a bitola, menor o espaçamento. Sim, tem que ser dentro da faixa de 100. Proporcional, exatamente, tudo distribuído numa faixa de 100 centímetros.
Tá? Então aqui, a área de aço, aqui são 3 bitolas, 1/4, 5/16 e 3/8, né? 6,3810. Área de aço de uma barra, de 6,3, de 8 e de 10. Na verdade, de 10 não é 8, é 0,79, né? Mais 0,8. Número de barras é a área de aço calculada dividido pela área de aço de uma barra. Aí eu tenho o número de barras. Tá? Aqui perceba que eu não fiz aproximação. Certo. E o espaçamento vai ser 100 dividido pelo número de barras. Tá? Aí no espaçamento eu faço o ajuste para baixo, para menor, nunca para maior. Tá? Sim. Certo? Agora, se eu tenho uma área de aço, esse espaçamento aqui dão 6 barras, né? Certinho, 6 barras. Tá? 16,7 para 17 não vai fazer nenhuma diferença, tá certo? Mas aqui, por exemplo, seria 6. Então veja, 6 é menor do que 8, eu não posso usar a barra de 6,3. Ah, certo. Certo? Menor do que o mínimo. Eu poderia aqui adotar barra de 8 ou barra de 10. Então eu teria espaçamento de 10 ou espaçamento de 17. Entendi, porque daí tem aquela questão de não pode deixar aglomerado, né? Igual tem que ter um espaçamento mínimo entre isso. Exato. Certo. Porque se fechar muito, como ela é muito pequena, né? A espessura é muito pequena, fechar muito a malha pode comprometer do concreto depois, né? Se espalhar por toda a forma. Sim, a aderência e tudo mais. Isso. Muito bem. Aqui, momento fletor secundário, tá? Aqui a gente, no nosso exemplo, o momento fletor principal é nessa direção onde tem as duas vigas apoiadas. Tá? É perpendicular às vigas, certo? Só que para calcular a armadura secundária, eu vou precisar calcular uma armadura secundária. Não é porque eu não tenho laje que eu não vou ter aço aqui, tá? Essa armadura secundária a gente vai considerar um momento em X vezes, aqui não ficou muito, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, não vai escrever não. Aqui, esse V, na realidade, é o coeficiente Poisson. É que saiu V, Tá. é o I, é um coeficiente Poisson. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no modo que eu possa escrever. Achei que era 0,2 de 20%. Não. Por que o coeficiente Poisson? Porque o coeficiente Poisson ele é a relação das deformações transversais pelas deformações longitudinais. Então, quando eu uso o coeficiente Poisson, eu estou adotando aqui a relação de deformação específica do concreto, tanto transversalmente quanto longitudinalmente. Tá certo? Certo. No caso aí, se um sentido tá 11, no outro vai ser essa equivalência aí. Aqui na realidade, coeficiente de Poisson. Tá? Então eu pego, aqui é o momento em X, veja que é um momento característico, não é um momento de cálculo. Depois eu multiplico aqui pelo momento de cálculo, pelo gama F, vira o momento de cálculo. Tá? Então 2,2 kN vezes metro por metro. Preciso determinar o DY, altura útil na direção Y, que nesse caso, essa barra ela vai ser posicionada acima da barra principal. A armadura principal fica embaixo, tem detalhe ali mais adiante, mas a armadura principal fica embaixo, a armadura secundária fica aqui em cima. Sim. Tá?
certo? AS principal. AS secundário. Certo? Então, a minha altura útil na direção Y, 7,5. Tá? Calculo o momento de cálculo, determino aqui, né, multiplicando pelo gama F, 308. Calculo o X, posição da linha neutra, e obtenho aqui a posição da linha neutra. Calculo a área de aço, 0,96. Certo? Certo. Então, aqui é o seguinte, eu não vou usar aquele 1,5. Deixa eu ver se tem aqui, está mais adiante, deixa eu ver. Ah, não tá, achei que estava. Deve estar no outro slide, aí eu vou apresentar. Da norma. Aqui, ó. Aqui é laje L2, L3. Aqui. Tá. Armadura secundária, tá? Para laje armada em uma direção. Armadura secundária. Então aqui está o cálculo dela, né? 0,96. E como é que eu determino a armadura mínima? A armadura mínima é a maior dessas três condições. 20% da armadura principal, 0,9 ou uma taxa de armadura de 0,5 vezes H. 0,5, aliás, 0,5 da taxa de armadura na direção X, né? Tá certo? Certo. Então, é a maior das três condições. Então, 0,97 é o maior, essa é a armadura mínima. O calculado é 0,96, então, praticamente, por 0,01 ficaria a armadura, ou, né, a armadura mínima vai ser adotada. Ah, mas é 0,01. Sim, você vai adotar o que a norma está dizendo para adotar. Certo? Aqui é a mesma análise, tá? A bitola mínima e máxima, espaçamento de 8 a 20 centímetros, mesma coisa, certo? Aqui, como é uma área de aço muito baixa, usando bitolas menores, de 4, 5 e 6,3, área de aço de uma bitola... Professor, oi? É que eu não sei o que aconteceu, porque parece que seu microfone tá chiando. Eu achei até que era o meu foninho aqui, mas... Meu microfone? Não sei, deixa eu... Pode ser alguma interferência, porque aqui começou a dar umas trovejadas agora também. Tá me ouvindo melhor ou não? Não, eu te ouço. Agora deu uma amenizada. É que tava muito forte o ruído. Pode ser alguma interferência, talvez, aí no sinal, por causa de chuva. Bom, aí você vai sinalizando. Se tiver algum problema, honestamente, eu não sei nem aonde mexer aqui. Não, sim, certo. Mas agora tá mais baixinho, aqui antes tava muito forte. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá. Se der algum problema, você avisa. Beleza. Então aqui eu tenho a área de aço para uma barra de 4 milímetros, uma barra de 5 e uma barra de 6,3. Ok. Aqui é a quantidade de barras, né? Dividindo a área de aço calculada pela área de aço de uma barra. Então, se eu for usar 4 milímetros, 7,76. Se eu for usar 5, vou precisar de 5 barras, ou 6,3, 3 barras. Dividindo o espaçamento unitário de 100 centímetros pelo número de barras, a gente vai obter esses valores aqui, ó. 12,88, 20,61 e 32,57. Então, de cara, 6,3 eu não vou poder usar, porque ele já é maior do que o limite, que é 20 centímetros. Eu poderia usar
barra de 5 ou barra de 4, né? Como armadura secundária, tá certo? Com espaçamentos aqui de 12 ou 20 centímetros. Muito bem. A laje L2 e a laje L3, né? Esse valor de momento ele já foi dado lá no comecinho, no segundo slide. O D é o mesmo, né? O momento não, porque aqui é 6,98, o momento máximo positivo, tá? Aqui é o momento máximo positivo. Tá aqui o MD, multiplicando o momento característico pelo γF, calcula a posição da linha neutra, calcula a área de aço, calcula a área de aço mínima, tá? Ou seja, exatamente da mesma forma que vimos aqui anteriormente. Determino as bitolas, calculo o espaçamento e verifico quais que eu posso usar, né? Essa aqui, 10 milímetros, eu já não poderia usar, porque 27 é maior do que 20, tá? Então aqui já não poderia. Teria que usar 6,3 ou 8 milímetros, certo? Momento fletor principal negativo, né? Sempre que tiver M com apóstrofo é negativo, 2, 3 significa que é o momento negativo das lajes, entre lajes 2 e 3. É o apoio interno da laje, tá? O valor aqui também foi dado lá no início, tá certo? Aqui é o dx negativo, que também é 8, só que agora esse D é medido de baixo para cima, certo? Momento negativo traciona a fibra superior. Calcular o x, né? Momento é o mesmo valor e o D aqui vai dar a mesma coisa, 4,85, a área de aço calculada, área de aço mínima. Muito bem. Aqui vai dar os mesmos resultados. Então, eu não poderia usar esse, porque é menor do que o mínimo, mas poderia usar 8 ou 10 milímetros como armadura negativa. Certo. Momento fletor secundário das lajes 2 e 3, mesma coisa, mesmo processo de cálculo da laje L1, né? Aqui, novamente, coeficiente Poisson. Vezes o momento fletor máximo principal, tá certo? Calcula aqui o DY, cálculo do momento de cálculo, determina-se aqui posição da linha neutra, calcula a área de aço. Perceba que ela é menor que o 0,97 centímetros quadrados por metro, né? Ou seja, vamos voltar aqui rapidinho, tá? Então, ele está menor do que 0,97. Então, aqui a gente vai ficar com 5 φ a cada 20. Por isso que está aqui, ó, 5 φ a cada 20, que já é a mesma armadura secundária da laje L1. Tudo bem? Certo. Muito bem. Agora sim, né, a verificação do cisalhamento. A verificação do cisalhamento é exatamente da mesma forma que de vigas, né? Ele tem, na verdade, aqui alguns outros parâmetros que vão ser adicionados, tá? Então, veja, a força cortante resistente, ela vai ser igual a tensão resistente ao cisalhamento vezes esse coeficiente K, que multiplica 1,2 mais 40 vezes ρ1, certo? ρ1 é a taxa de armadura principal dividido pela área, BW vezes D, tá certo? Então aqui é taxa de armadura. Mais 0,15 da tensão
de proteção. Fugiu aqui. Da tensão devido à proteção do concreto. Tensão de compressão devido à proteção. Se não for comprimido, então aqui BW vezes D, né? Então a tensão de cisalhamento é 0,25, resistente, é 0,25 do FCTD. O FCTD é o FCTD, o FCTK, que não é D, aqui é K. Inferior dividido pelo gama C. Sim. E o FCTK é 0,7 do FCTM, todo aquele processo idêntico que nós vimos anteriormente, tá? Então aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento resistente 0,32 megapascal, uma taxa de armadura de 6,25 10 a menos 3, e o coeficiente K aqui é 1,6 menos D, altura útil em metros. Então é 1,6 vezes 0,08, porque é 8 centímetros. Então o D, ou melhor, o K, 1,52. Tá? Muito bem. Então, a área efetiva da armadura, tá? A área de aço efetiva, aí pela bitola real e pelo espaçamento, qual é a área de aço dentro da largura unitária. Tá certo? BW aqui é a largura unitária, a tensão de proteção é 0, porque não tem, tá? Tá certo? Então tá explicando, ó, não existe força longitudinal de proteção, tá? E aí, substituindo os valores aqui na expressão, a gente calcula uma força cortante resistente de 56,4 kN por metro, tá? E a força cortante solicitante vai ser o carregamento, Px, que é 5,5, que na verdade é a somatória da carga permanente com a sobrecarga, vezes o gama F, 7,7 kN por metro. Então, como a força cortante é muito maior do que a força cortante resistente, é muito maior do que a força cortante solicitante, não há necessidade de estribos. Professor, aí a cortante seria carregamento dividido por 2? Não. Carregamento. Não, aqui eu estou considerando o carregamento na faixa, o P é a carga na direção X. Certo. Se eu lembrar do que eu costumava fazer, você pega carregamento distribuído vezes o vão, dividido por 2, né? Na verdade, tá certo. Vou pensar aqui, mas tudo bem. Que seria os... por 2. Se você pegar igual o Viga, né? Você pega o carregamento distribuído, multiplica pelo vão, você pega uma carga concentrada. Aí divide por 2 nas duas extremidades. Cada apoio vai ter um valor equivalente de reação. Certo. Aqui na realidade que a gente observa que a verificação do cisalhamento, na verdade, o uso da teoria de vigas, do cálculo aqui da laje, né, é uma simplificação, que é obviamente uma simplificação aceitável dentro das condições aí de esforço, distribuição, isso para uma laje armada em uma direção. Para a laje armada em duas direções, muda um pouco as considerações. Né? Aqui a verificação do cisalhamento, ela não é exatamente igual à verificação de viga. Tá? Aqui é uma verificação de placa, tá certo? Então seria a carga que vai chegar até porque como ela
A gente vai ter que falar um pouco depois sobre me fugiu o nome aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Me fugiu o nome. Porque a forma que a distribuição de carga ocorre, no caso de uma laje, no caso aqui é uma laje quadrada, né? 4 por 4. Essa distribuição de cargas, ela não vai ocorrer da forma que eu entendi. Ela vai distribuir para as vigas dessa forma. O que está nessa região vem para essa viga. Certo. E o que está nessa região vem para essa viga. E assim por diante. O que está aqui vem para cá e o que está aqui vem para cá. Então não é assim. Ainda que a forma, é isso que talvez confunda um pouco, né? Apesar de eu, por uma determinada condição, eu verifique como viga, é uma simplificação. Mas na realidade os esforços eles são distribuídos dessa forma. Isso vai ficar bem mais claro na laje armada em duas direções. Não, sim, na laje armada em duas direções, eu percebi que, como sempre eu verifiquei que, onde eu já estudei literatura, assim, faz distribuído como se fosse viga bem apoiada, mas é interessante. Só que agora, nesse caso em particular, a gente não tem viga, né, nas laterais. E aí, quem que ia absorver esse esforço que tá faltando? Então, é que na realidade o que acontece? Olhando de uma maneira... Boa noite, Camila, tudo bem? Oi, peraí. Boa noite, professor. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Olhando de uma forma mais simplificada, eu tenho dois apoios, então metade vem para cá, metade vem para cá, que é exatamente o que acontece numa laje pré-fabricada, por vigotas. É isso. Certo. Tá? Só que aqui não é o caso, porque na verdade eu estou lidando com uma placa. Aqui nós estamos lidando com uma placa, né? Dessa forma, essa placa, mesmo ela tendo, por exemplo, né, um apoio aqui, né, outro apoio aqui, como é o caso, tá certo? Mesmo que ela se deforme, essa deformação não é totalmente linear, é tudo não linear, tá? Vamos considerar isso dessa maneira, ok. Na prática não é bem assim, tá certo? Eu acabo tendo é como se ela fizesse isso e aqui no meio eu não tivesse nada. Sim, se você colocasse, por exemplo, uma bolinha de gude, ela ia ter deformação nas quatro direções. Exatamente. Então, veja, tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma adequação e simplificação para que a gente consiga calcular, ou seja, eu pego um comportamento não linear e acabo fazendo, obviamente, simplificações que são pertinentes, né? Cujo resultado não vá fugir. É claro, tem diferenças, tem erros embutidos aí, sim, mas são aproximações que é mais ou menos o mesmo caso lá no caso de viga, diagrama parábola retângulo, e a gente usa uma simplificação de um diagrama retangular. Certo. Não é o que eu fiz? Eu peguei uma análise não linear, simplifiquei adaptando para uma análise linear. Os resultados têm diferença, mas são muito pequenos e não afetam e não comprometem o dimensionamento. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, assim,
podemos, quando a gente for ver a parte de análise estrutural, a gente vai ver um pouco, dar uma passada por cima do que é a teoria de placas, né? Justamente para poder entender aqui melhor. Então, aqui o que a gente está utilizando realmente é uma simplificação. Essa simplificação ela é necessária, inclusive, por conta... Começou a chuva. Agora chegou a chuva daqui, foi para aí. Então, essa simplificação ela é feita justamente para que a gente consiga calcular manualmente, sim, analiticamente. Claro, o TQS ou o CIP não faz isso. Ele calcula pela teoria de placas. Sim, ele já joga o pano e todas as deformações ali. Exato. Então, se você for comparar, os resultados não vão bater. Tá? Mas é um recurso que é utilizado, por exemplo, você quer usar uma planilha do Excel, você consegue fazer usando esse processo de cálculo analítico, tá? Então, são assim, qual que é a grande diferença? Qual é a desvantagem do método analítico? Ele é mais preciso, porém, eu não consigo adequar a tudo. Eu só consigo calcular analiticamente dos problemas que eu consigo definir as condições de contorno e elas são claras de serem transmitidas. Caso contrário, eu não consigo. Sim, sim. Então, por exemplo, é que tem teoria de laje que nem aborda lajes com borda livre. Então, mas por exemplo, elementos finitos. Elementos finitos eu vou pegar e discretizar pode ser até uma viga. Eu vou dividir ela em inúmeros elementos. E aí eu vou calcular usando o método dos deslocamentos, método matricial. Manualmente, analiticamente, é impossível fazer isso. E como a gente vai falar um pouco sobre isso também na disciplina de análise estrutural. A gente vai abordar um pouco também, fazer alguma análise em elementos finitos, né? Elementos finitos, ele não é preciso, ele não tem precisão, ele é um método aproximado, tá? Então, aqui, embora seja um método analítico, ele é um método aproximado. Porque o método analítico exato teria que ser pela aplicação da teoria de placas. Que aí entra integral, derivada, série de Fourier, entra um monte de coisa. É muito complexo, é muito extenso. Se calcular o momento de uma laje, você vai gastar aí algumas horas. Tá certo? Certo. Então, esse é o processo mais simplificado para a gente poder obter esses resultados. Tudo bem? Tranquilo. Muito bem. Então, aqui, dadas essas verificações, eu não preciso utilizar estribos. Tá? E aqui a verificação de flecha e cálculo do momento de fissuração. Perceba que aqui a gente vai praticamente usar o mesmo processo que nós usamos em vigas, depois estágio 1 e 2, fórmula de Branson, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Certo? Então, só que para o cálculo aqui, veja, não é a mesma coisa que calcular... aqui é o mesmo, tá? Do momento resistente, momento de fissuração, parâmetro alfa, tá certo? Que é seção retangular, FCTM, momento de inércia da seção íntegra, sem fissuração, e YT, ou seja, coordenada a partir do CG da seção até a fibra mais tracionada, tá certo? Aqui a gente vai usar combinação quase permanente, certo? Ou seja, a combinação, certo, a solicitação é maior que o momento resistente. Portanto, tenho que aplicar aqui a fórmula de Branson. E nós já vimos tudo isso, né? Mas tem que calcular o X no estágio 2 puro,
para poder calcular a inércia no estágio 2 puro. Feito isso, eu aplico aqui a fórmula de Bresson e determino a inércia equivalente. Com inércia equivalente e com o módulo de elasticidade, a gente consegue determinar a rigidez equivalente dessa laje. Tá? Então, aqui é o cálculo da inércia equivalente e aqui a rigidez equivalente da laje, considerando a seção no estágio 2 puro com a seção fissurada. Tá? Então, aqui é tudo que nós já vimos, né, de uma forma bem extensa anteriormente, tá certo? Flecha imediata, a verificação da flecha imediata, aqui, aliás, aquela replicada. Tá? Essa é a flecha, né? Aí, B, aqui está em metros, tá? Então, o B ele não entrou aqui porque é 1 vezes alguma coisa. O B é a largura unitária, tá certo? Aliás, está aqui sim, deixa eu ver. Ele está aqui sim. Estou falando bobagem. Tá? Então, aqui a largura unitária, aqui a carga, aqui o LX, certo? 12 vezes a rigidez equivalente e alfa 2, certo? Para o cálculo da flecha, eu vou usar aqui o alfa 2, esse parâmetro a gente vai pegar na tabela de Kizern, tá certo? Aí calcula a flecha, a carga, né, esse 4.1, combinação quase permanente, carga permanente, mais o Psi2 vezes Q, que é a ação variável. Tá? O Psi2, 0,3 para edifícios residenciais. Aqui tabela de Kizern, alfa V2 é esse primeiro aqui. Ok? Como a laje é armada em uma direção, ela não está engastada, ela está apoiada, né? Duas bordas, na verdade, estão livres, né? Tá certo? A flecha diferida no tempo, mesmo processo. Aqui não tem diferença do que nós já vimos, tá? Aí a flecha diferida no tempo, flecha total, a abertura de fissura, mesmo processo de cálculo que nós fizemos. As equações são as mesmas, os limites de abertura de acordo com a norma com base na classe de agressividade ambiental. E aqui tem uma pequena diferença, né, do que a gente fez em relação à determinação da área de concreto que circunda a armadura. Como eu tenho barras apenas num espaçamento, ou seja, na parte inferior, eu não vou pegar a seção toda. Então, dependendo da distância entre barras, eu posso ter uma situação como essa ou uma situação como essa, barras isoladas. Só um instantinho que eu vou fechar a janela aqui também. Bom, diminui pelo menos um pouco o barulho, né? Muito bem. Aqui todo as mesmas itens que a gente já viu, né? Todos os fatores que envolvem aqui o cálculo da abertura de fissuras, tá certo? Aqui é o cálculo da área de concreto, momento máximo. Lembrando que para o cálculo de abertura de fissuras eu uso combinação frequente. Para as lajes a mesma coisa, tá? Ou seja, o cálculo é exatamente o mesmo, tá certo? Exatamente o mesmo, tá? Certo.
a diferença. Aqui sim, a parte que eu quero chamar a atenção é o detalhamento. A gente vê muito as armaduras principais, né? Então tem as armaduras principais, a armadura principal, ixi, acho que vai acabar a energia aqui. Já deu 2 piscadas na lâmpada. Tá mais forte que aqui, então. Então aqui, ó, 408 é a distância, aliás, é o comprimento total da barra, tá certo? Horizontal, comprimento que ele vai da onde? De viga a viga, descontando o cobrimento, né? 400 centímetros é a partir do eixo, certo? Se a viga tem 12, então seria 412, correto? Como o comprimento da viga é 2 centímetros, então 412 menos 4, 408. Tá? E aí tem um gancho de 8 centímetros para cada lado, que vai dar 424. A armadura secundária é a área de aço calculada, né? Φ de 5 a cada 20. Aqui foi Φ de 8 a cada 10. O comprimento aqui, como eu não tenho viga, ele vai só até o final, né? Tá certo? E um outro detalhe é esta armadura de borda, que está até feito um detalhe maior aqui, tá? É a armadura de borda, tá certo? Primeiro eu vou falar dessa armadura aqui. Essa é uma armadura de borda cujo objetivo é evitar fissuração nessa região da viga, caso de deformação da laje, tá certo? Então eu vou colocar essa armadura, é uma armadura mínima, tá certo? Barra de 1/4 a cada 20, ok? Esse comprimento aqui, ó, veja, é o LX dividido por 5, como é 4 metros, né? Dividido por 5 dá 0,80. Isso a partir do eixo da viga. Daqui para cá eu tenho 6 centímetros. 2 é comprimento, então fica 4. 4 mais 80, 84. Dentro da laje eu faço aqui um gancho de 7, né? Porque como eu tenho 10 aqui, aqui não entra aquela questão da ancoragem, tá? Por quê? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1,5, certo? Só que eu tenho a barra aqui também, que é mais 1,5. Comprimento em cima e embaixo, por isso fica 7. 10 menos 3, 7. Do lado oposto, dentro da viga, aqui não. Aqui eu vou colocar um gancho maior, tá? Com até 25 vezes o diâmetro. Tudo bem? Certo. Tá. Tá. Pode falar. Não, essa viga de borda, ela leva, é que eu tô vendo um detalhezinho ali, ela leva uma barra transversal nela, não é aqui nesse Sim, detalhe? eu já ia tá. falar sobre isso aqui, Ah, não, beleza. que é o T5. Certo. Aqui é o seguinte, o que acontece? Essa barra aqui, ela está em cima. A armadura principal está aqui embaixo. A secundária está aqui. Certo? Essa é a principal e essa é a secundária. Aqui X, aqui Y. Tá? Então, ela está aqui em cima. Só que eu não consigo fazer essa armadura ficar certinha, flutuando aqui. Então, eu coloco umas barras apenas para construção. Então, essa T5 aqui, ó, 4 Φ de 5 milímetros, o espaçamento aqui no máximo de 30, não tem uma regra, não tem um cálculo, a armadura mínima, tá certo? Barra de 5 milímetros, apenas para construção da armadura de borda. Tudo bem?
Certo, mas quem sustenta essa armadura T5? Aí você tem que pôr espaçador. Ah, tá. Aqui na viga você vai prender na armadura da viga. Certo, beleza. Aqui você vai ter que ter um espaçador. Geralmente a gente faz aquele caranguejo que o pessoal fala, né? Ah, entendi. Entendeu? Aí eu sustento essas aí e apoio as Isso. de borda. Exato. Entendi. E aí isso aí é para a questão da fissuração, transmissão dos esforços, né? Exatamente. Exatamente. Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Aqui para as lajes L2, L3. Eu vou pedir licença um segundinho e já volto. Beleza. Pronto. Voltei. Muito bem. Então vejam. Aqui na laje L2 e L3, né? Armadura principal, armadura secundária. Né? Armadura principal, armadura secundária. Também temos aqui a armadura de borda, mesmo critério que a gente acabou de ver, tá? Sobre o apoio intermediário, nós temos aqui a armadura negativa, tá certo? Armadura negativa. Esse comprimento aqui, a gente não viu ele, mas ele vai ser o LX dividido por 4. Certo? E essas barras aqui, o T5, é a mesma coisa anteriormente, são apenas barras de construção. Como essas barras ficam na parte superior, Professor, travou para mim aqui. Camilo? Para mim também travou. Ah, tá. Achei que só eu tinha caído.
Eu acho que caiu a força lá, na casa dele. Também tô achando. Mas ele tá digitando aqui no grupo. A energia caiu, ele acabou de falar. Tadinho. Acho que agora já era, não tem jeito não.